Glória ao nome do Senhor, Santo, Santo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor sobre nossas vidas. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 10. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos retornar à primeira carta de João, capítulo 4, o verso 10. Vamos ler no nome de Jesus. Diz assim o texto: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 digno de honra, adoração e louvor. Que toda a terra se dobre, que toda a língua confesse que só Tu és Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor, porque Te conhecemos o Teu poder, conhecemos a Tua graça, conhecemos o Teu agir no meio dos anos, aquilo que o Senhor já fez por nós, aquilo que o Senhor já fez em nós, aquilo que o Senhor já fez através de nós. Nós Te honramos, Senhor, no meio da congregação, porque o Senhor está conosco, o Teu Espírito está entre nós. Nós Te louvamos, Senhor Jesus, e agora nós estamos diante da Tua palavra, palavra que é viva e eficaz. Nós estamos, Senhor, diante da Tua revelação, e a Tua revelação, ela sempre fala conosco, ela sempre tem a disposição de alcançar o coração e a mente humana, para nos transformar, para nos renovar, para fazer com que, Senhor, possamos responder a ela de maneira responsável, e na certeza de cumprirmos a nossa missão, o nosso papel, aquilo que o Senhor espera de nós. Nós Te louvamos, Senhor, por esta palavra, e pedimos que agora o Senhor nos dê coração, mente dispostos a ouvir, ouvidos atentos, para que possamos, Senhor, sermos alimentados, e mais do que isso, que possamos através dela levar alimento saudável para aquelas pessoas que carecem da Tua palavra e do Teu Evangelho. Fala conosco, é na certeza do Teu amor, é com a certeza, Senhor, que apesar das nossas falhas, dos meus pecados, o Senhor há de conduzir esse momento para a Tua glória e louvor. No Teu nome oramos. Amém, Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Espero que todos estejam tendo um bom dia na presença do Senhor aqui nesta casa de oração. Privilégio e um prazer estar aqui com vocês nesta manhã, para juntos servirmos a Deus e de alguma forma compartilharmos também a Sua palavra. Agradeço ao pastor Zé Lima pelo convite para a gente estar junto aqui. Queria muito poder ficar à tarde na conferência teológica, mas tinha até falado já com o pastor Eleilton, tenho um compromisso em Campinas, 3 horas da tarde, que me faz fazer um bate-volta. E amanhã, né, Gui? Amanhã, 9 horas da manhã, estamos aqui de novo, de volta, fazer essa correria aí desse final de semana, tudo para a glória de Deus. Amém? Nisto consiste o amor. Quando, analisando agora mais próximo, o convite pelo pastor Zé Lima já está feito há um bom tempo, mas pensando na data, 27 de outubro, e refletindo e orando e pedindo a Deus de alguma forma direcionamento para esse momento aqui com vocês, me veio à mente a carta de João, que é uma carta que em toda ela fala bastante da ideia do amor, e eu acho extremamente propício a gente falar disso hoje. Afinal, amanhã acabam as eleições. Eu vi um
um post que eu acho que muitos de vocês devem ter visto essa semana, dizendo assim: se você ainda não brigou com ninguém da sua família ou com nenhum amigo seu, aproveita que essa é a última semana, né? A tensão no país, ela está muito grande, a tensão que se estabeleceu nas famílias, gente que não se fala mais, que foi tirada do grupo do WhatsApp, que foi bloqueada do Facebook, gente que entrou em briga com irmãos de fé por conta de A ou B, enfim. E eu não quero entrar nessa briga não, mas eu acho que vale a pena a gente voltar o nosso foco para aquilo que realmente pode dar um direcionamento real para o nosso país, para a vida da nossa nação e para a nossa própria vida. Independente do governo que há de se estabelecer no Brasil e aqui no estado de São Paulo, parece que já está bem claro o que vai acontecer, tanto em um quanto no outro, mas ainda que eles sejam importantes e que a palavra de Deus nos ensina a orarmos pelos nossos governantes, nós temos na mão uma herança, a herança do Evangelho. Nós carregamos como Igreja de Cristo a cidadania do reino, coisas que são preciosas demais e estão acima, muito acima de qualquer governo humano, e que de alguma forma nós temos uma grande responsabilidade que não cabe a nenhum destes que estão aí, porque eles têm uma responsabilidade muito específica de autoridade governamental, autoridade que foi dada a eles e será dada a eles por Deus acima de tudo. Mas se tem alguém, ou se tem uma instituição, se tem um poder deste mundo que carrega a possibilidade, ou que carrega a verdadeira esperança de uma vida sem medo, de uma vida sem lágrimas ou corrupção, de uma vida sem a criminalidade, de uma vida onde as pessoas entendem o seu lugar e cumprem o seu papel. Se alguém carrega este plano de governo, é o Senhor Jesus Cristo por meio do Evangelho, do qual nós somos herdeiros e carregamos esse legado. Então, portanto, falar sobre o amor nesse momento final aqui, me parece que pode ser importante para nós e com certeza agrada ao coração de Deus voltarmos os olhos para o lugar certo. Dito isto, agora eu entro na introdução. O que te move? O que faz com que você se levante todas as manhãs? Quais são as forças que te tiram da cama? Eu não estou falando da sua esposa te empurrando e falando acorda bem. Não estou falando do teu filho que vai lá e abre teu olho quando você quer dormir mais um pouco. Eu estou falando exatamente o que é que faz com que você trabalhe das 8 às 6, alguns das 8 às 8 da noite, alguns das 6 da manhã às 10, 11, meia-noite. O que faz com que você leve comida para pôr dentro de casa. O que faz com que você suporte dores e sofrimentos. Quais são os poderes, quais são as forças que movem a sua vida? Eu poderia ampliar. Quais são as forças que movem o mundo? Quais são quais são os motores que fazem girar a sociedade? Quais são os motores que fazem com que a gente esteja chegando ao final de um ano, e a gente vai concluir esse final de ano, e aí a gente chega nas festas, ali no Natal, a gente chega no Ano Novo, e a gente chega no 1º de janeiro, e a gente renova as energias, a gente faz novos planos, a gente combina regime, a gente combina uma nova postura. O que move o mundo? Sei que é possível ter alguém aqui pensando assim: nada me move hoje. Se eu pudesse te falar, Júnior, eu diria que
eu não tenho vontade de levantar da cama. Eu não tenho razões. E para mim é sempre um martírio. É sempre uma dor muito grande sair da cama. De alguma forma você está aqui hoje. Talvez Deus tenha algo contigo também. Daqueles ou daquelas, que as forças moventes, aquilo que faz girar a vida, aquilo que dá ânimo, estão consumidos pela depressão e por uma tristeza profunda de alma que impede você de se mover e você está sendo empurrada. Quais são as forças que movem o universo? A palavra de Deus, ela tem uma expressão para isso. A palavra de Deus, no Novo Testamento, ela tem algumas expressões para determinar o que move o mundo. Eu me aproximei dessa compreensão lendo um teólogo recentemente, que ele traz uma visão muito interessante da ideia de principados e potestades. Eu acho que esse é um termo que a maioria de nós já ouviu e já leu em Colossenses, quando ali Paulo diz aos Colossenses que na cruz Jesus Cristo riscou a cédula de dívida que era contra nós, despojando os principados e potestades, humilhando-os. E geralmente a gente tem uma relação com a ideia de principado e potestade como poderes sobrenaturais do reino espiritual. O que eu acho que a gente não deveria perder esta perspectiva dos principados e potestades. Mas esse teólogo, ele trabalha no conceito de que esses principados e potestades, eles são poderes, eles são forças moventes do mundo, na perspectiva de que todos eles foram criados por Deus, mas dominados pelo mundo espiritual, e hoje eles podem ser chamados também de ídolos fonte, ídolos de raiz, ok? Um santo qualquer, uma estátua qualquer, ou coisas desse tipo, na linguagem da moçada, é ídolo Nutella, ídolo mais ou menos. Ídolo de raiz, alguns teólogos chamam de ídolos fontes, que na verdade é o descompasso, é o mau uso, é o desvio da criação dos principados e potestades, porque para que não fique só no argumento teológico, veja o que a Bíblia, a própria Bíblia diz sobre a supremacia de Cristo em Colossenses 1, a partir do verso 15. Olha lá, presta atenção, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha aqui, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, em outras traduções, principados e potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Principados e potestades, poderes e autoridades foram criados por Deus e para Deus. Jesus Cristo, o Verbo que se faz carne, criou todas as coisas e todas as coisas estão debaixo da sua autoridade e do seu poder. O problema é que essas coisas saíram de debaixo da autoridade e do poder de Cristo, se tornando verdadeiros ídolos para nós, para as nossas vidas. Quais são eles então? A própria ideia de poder. Alguns de nós são movidos diariamente pela conquista do poder. Alguns de nós nos levantamos de manhã, trabalhamos e tentamos
de todas as formas, mostrar ao mundo a nossa autoridade. Alguns de nós são muito bons de dar murro na mesa, numa reunião, porque o ídolo movente, aquilo que faz com que você tenha ânimo para viver, é entender que você tem poder. O poder não é ruim em si. O poder não é... Só lembrando, eu não vou fazer essa relação sempre, mas para a gente não esquecer. Poderes e principados foram criados por Deus, para a glória de Deus. Ao ser humano foi entregue poder ali no Éden. Você vai sujeitar e dominar sobre todas as coisas. Administre, comande, ponha ordem, faça esse mundo girar. Poder. Para outros, o que move é a grana, é o dinheiro. É um dos ídolos moventes. Jesus vai chamar de... Não dá para servir a dois senhores, né? Ele tem uma importância muito grande. Talvez está nos principados e potestades, é um daqueles que são importantes quando estão debaixo do senhorio de Cristo, mas quando eles saem debaixo do senhorio de Cristo, ele é um principado e potestade descontrolado, que precisa ser humilhado na cruz, destruído na cruz, para que ele volte para o seu lugar e fique bem posicionado. Mas para muitos de nós, o que nos move manhã após manhã é ter mais e ter tranquilidade que tem. Sexo é um ídolo movente. É um poder e uma potestade muito forte. Uma bênção de Deus. Não estou falando mal de nenhum dos três. Eu só estou tentando mostrar para nós e tentar fazer com que você enxergue o que te move. O que te faz levantar todos os dias. A sedução, essencialmente no aspecto das fomes físicas, da qual o sexo é a principal, ela por vezes move muitos de nós. Ela é um poder movente. Eu acho assim, a vida tem me ensinado muita coisa ao longo do tempo, até aqui pelo menos. Espero que continue me ensinando mais. Quero crer que não parei de aprender e tenho por meta não parar de aprender. Veja só que eu acabei de apresentar um outro ídolo movente. Intelectualidade, saber, capacidade de ter resposta para as coisas, capacidade de entender o mundo e capacidade de refletir sobre as coisas. É um outro ídolo movente. Talvez aqui, sem querer, acabei de revelar o meu. Mas voltando ao que eu estava falando do sexo, com respeito a todos os mais velhos aqui, as pessoas mais maduras, casadas, com filhos, como eu, para a moçada, o sexo é um ídolo movente muito forte, por diversos motivos. Por diversos motivos, pecados e vícios atrelados a ele. E a gente vai sendo movido por essas coisas. O detalhe é que, como disse, eles são principados e potestades, autoridades e poderes estabelecidos por Deus, criados por Deus, e que no seu lugar certo, debaixo do domínio da autoridade de Cristo, eles são fundamentais para a vida humana, porque todos eles são importantes, todos eles têm o seu lugar, todos eles têm a sua bênção dada por Deus em cada um desses aspectos. O conhecimento, que eu acabei de dizer que é um outro, ele também é muito abençoado por Deus, porque a ideia de você conhecer as coisas, a Bíblia critica muitas vezes a ignorância. Vocês erram por não conhecer o poder de Deus e as Escrituras. O meu povo sofre, perece por falta de conhecimento. Só que quando eles estão, qualquer uma dessas coisas, fora da autoridade de Cristo, eles são ídolos moventes. Eles são ídolos fonte. Só que eles são ídolos, eles não são Deus.
eles estão debaixo de uma autoridade maior. E aí eu faço a minha última pergunta filosófica aqui para a gente aplicar o texto bíblico. O que move cada um desses principados e potestades? Porque eles não são movidos por si. Tem algo acima deles. E aí, para a gente resumir a história aqui e entrar no texto de João, eu preciso que você acredite em mim, porque eu não vou ter tempo de desenvolver muito a minha tese agora. Mas o que move todas essas coisas tem um nome, e é o principal poder movente. Porque ele é o centro da criação de Deus. E ele é o único que a Bíblia diz que Deus é. Amor. Deus é amor. Todas essas coisas que te movem, elas são movidas pelo amor. Porque Deus é poderoso. O texto não diz que Deus é poder, diz que Deus é poderoso. A menor definição bíblica que temos sobre a essência de Deus é amor. E o mundo percebeu isso. A sociedade, ela vive debaixo desse mesmo poder, que se chama amor. Eu acho que é conhecido também de todos nós, já faz muito tempo, mas os Beatles trouxeram uma canção para a gente que a gente conhece ela mesmo no inglês. All we need is love. Tudo que a gente precisa é o amor. Todos os filmes que a gente assiste, ou se não a grande maioria deles, o fundo final é uma história, é um romance, é a possibilidade da superação pelo amor. A cultura ocidental, ela está baseada nesses poderes moventes, mas todos eles têm um centro. É o centro que faz com que se ganhe o Oscar, é o centro com que se faz com que aquele filme comova e mova a gente para ir ao cinema, ou falar para outros amigos assistirem. É a possibilidade de que naquele filme se retrata de alguma forma o principal poder movente do mundo, que é o amor. Só que assim como nós pegamos os principados e potestades e fizemos deles ídolos, o amor, da mesma forma, ele encontrou uma grande deturpação na nossa sociedade, e no que consiste o amor da nossa sociedade, ele está muito distante do que consiste o amor de Deus. O que te move? A proposta do texto bíblico é que nós, cristãos, aqueles que conheceram a Jesus Cristo, aqueles que se relacionam com Ele, aqueles que fazem parte da comunidade cristã, a igreja, o convite de João aqui na sua carta, e principalmente nesse capítulo 4, a partir do verso 7, é que nós devemos ser movidos pelo amor. E como acabei de dizer, se não ficou claro, espero deixar agora, todo o poder se move pelo amor. E se você se levanta de manhã, e se você ainda tem forças para lutar pela sua família, pela sua vida, pela sua saúde, é porque de alguma forma o elemento movente que está por trás de qualquer ídolo-fonte ou de qualquer poder que é algo que te move, é a ideia principal e fundamental do amor. O problema é que ele pode estar deturpado também e ter se tornado um ídolo. Porque, veja bem, neste caso, a ordem dos fatores altera bastante o produto. Não é o amor que é Deus, mas é Deus que é o amor. E aí,
João vai mostrar para a gente no que consiste o tipo de amor que deveria mover eu e você na nossa caminhada de vida, na nossa busca de sustento financeiro, na nossa busca da educação dos nossos filhos, na nossa busca por um namorado ou uma namorada, na nossa busca pela melhor faculdade, na nossa busca por ter uma aposentadoria saudável, na nossa busca por uma igreja melhor, na nossa busca por uma igreja que faça sentido para as pessoas, na nossa busca por uma igreja que glorifique a Deus no seu jeito de ser, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de ser vista pelo mundo. Qualquer uma dessas coisas precisam ser movidas pelo amor, e nós, cristãos, precisamos ser movidos pelo amor daquele do qual a própria palavra de Deus nos apresenta, e João faz isso aqui, e ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Esse é o primeiro aspecto do que consiste o amor, isto é, a primeira coisa que João diz é no que não consiste o amor. A primeira coisa que João faz é dizer para mim e para você no que o amor não é feito. Onde o amor não encontra base. E o texto diz: não em que nós tenhamos amado a Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o amor, que precisa mover a gente: esse amor não está baseado no meu amor ou no seu amor. Nós não somos capazes, nós não temos uma base larga o suficiente, uma estrutura, um alicerce forte o suficiente para sermos a base do amor. O ser humano não é a base do amor. O nosso tipo de amor não consiste no amor de Deus, enquanto estamos distantes de Deus. O nosso amor é limitado. O nosso amor, ele se quebra, dependendo do número que a gente digita na urna eleitoral. O nosso amor se quebra porque a gente se baseia na justiça de recompensa. O nosso amor, ele é um contrato, o amor, qualquer amor do homem, ele é um contrato social entre duas partes. E quando ele é quebrado por uma parte, a gente se sente no direito de quebrar. E está errado. Eu acho que está certo. Tem muitos aspectos que isso está certo. A essência de uma aliança é que os dois cumpram com as suas cláusulas contratuais. Não é? E se o amor de Deus fosse desse nível? Se o amor de Deus fosse igual ao amor do ser humano, o que seria de nós? Eu, às vezes, me imagino na possibilidade de ser Deus. E entendo o que eu vou falar, não me entenda mal. Mas eu fico imaginando, se eu fosse Deus, tinha umas pessoas que eu já destruía antes do juízo final. Porque tem gente que é duro conviver, não é? Vamos ser sinceros aqui. Tem gente que a gente gostaria de não conviver. Tem gente que não desce. Porque o tipo de amor que o ser humano tem para oferecer e o tipo de amor que ele está disposto a receber, ele é baseado em muitas convenções. Tem que ser alguém do meu estilo, gente que fala do meu jeito, gente que goste de mim, gente que fisicamente me atraia, gente que pense como eu, gente que anda comigo. Eu não sou obrigado a aguentar fulano, porque a gente não é base suficiente para amor de ninguém. Isso deveria ser uma grande lição para nós, que a mesma coisa que a gente diz de alguns dizem da gente. A mesma repulsa que a gente tem de algumas pessoas, essas mesmas pessoas têm da gente. E agora não me cabe dizer quem está certo ou quem está errado. Eu só estou dizendo que se a base do amor fosse essa, não teríamos cruz. Porque o ser humano, ele não é uma boa base, não é nele que se consiste o amor. Nesse sentido, eu queria
Qual a melhor palavra? Eu queria te pedir, queria fazer um apelo. Consiga entender que as falhas que você consegue ver nos outros, que são reais e justificadas. Eu não estou nem dizendo que você ou eu, que a gente calunia as pessoas das quais a gente não gosta. Porque às vezes a gente pode ter razão, não é verdade? A gente tem que ser sincero, às vezes a gente pode estar com a razão e o outro que está errado. E é isso mesmo. Só que quando a gente tem a leitura de que o amor não consiste em nós mesmos, a gente tem a capacidade de se olhar no espelho e, mais do que condenar, capacidade de olhar para si mesmo e falar: Júnior, olha para você e presta atenção, se lembra todos os dias, Júnior, por favor, ao sair de casa, quando você se mover no trânsito, com aquelas pessoas das reuniões que você não gosta, ou aquelas situações que estão te incomodando, lembre-se, Júnior, lembre-se que você, aí você elenca aqueles erros que você sabe que você tem, e que eu sei que eu tenho, e que eu não preciso falar aqui, porque se eu falar aí você para de me ouvir. O texto continua. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. É para doer o nosso coração, não é? Deus nos amou mesmo sendo pecadores. Deus nos amou mesmo sem merecermos. Deus nos amou diante de... olhemos para nós mesmos, olhemos para a humanidade, o quanto nós estaríamos dispostos a ocupar o lugar que Cristo ocupou, e eu acho que todos nós chegaremos à conclusão que não ocuparíamos. Essa semana, eu estava conversando com um amigo pastor, e ele estava me dizendo que ele pregou recentemente em João 13, e ele estava me dizendo que foi ler um pouco mais sobre a cultura da ideia, daquele momento ali, daquela comida que eles tiveram, depois ali da prática da ceia, como os elementos dos quais nós comemoramos a cada ceia do Senhor que fazemos na igreja, mas tem aquele momento que ele fala que alguém o vai trair, e aí aquele discípulo que está mais próximo de Jesus pergunta quem é o traidor, e Jesus fala assim: aquele que eu molhar o bocado e entregar. E aí ele estava dizendo assim para mim, às vezes a gente olha para esse texto simplesmente para entender o molhar o bocado como o símbolo de quem será o traidor. Molhar o bocado significa para nós, que não estamos naquela cultura, que aquilo é só o símbolo, como se Jesus tivesse dito: aquele no que eu apertar a mão der uma piscadinha. Algo sem nenhum sentido. Só que, dentro daquela cultura, quando você tem os seus amigos que você convida para uma ceia, você guarda 3 lugares para os seus principais amigos, e é bem provável que Judas estivesse num desses 3 lugares, e molhar o bocado, na cultura judaica, significa algo assim: eu nunca vou te trair. Pode confiar plenamente em mim, porque eu tenho tanto apreço por você, que eu nunca vou te trair. Jesus molha o bocado, entrega para Judas e fala assim: faz o que você tem que fazer. Se Jesus estivesse dizendo tudo e não somente trabalhando dentro de um processo cultural, é como se ele tivesse dito assim: Judas, eu te amo, eu nunca vou te trair, eu te tenho em alta conta, mas eu sei que você tem algo para fazer contra mim, vai e faça. Só que eu queria que você soubesse que eu continuo te amando. Porque os discípulos, ao final dessa cena, não entendem ainda que é Judas o traidor, mesmo, talvez só o João ali, porque eles ficam assim: puxa, ele deu o bocado molhado para Judas, queria eu ter recebido o bocado molhado, alguns dos outros pensaram, porque a ideia ali é um contrato, é uma ideia de Jesus dizendo assim: Judas, o meu amor não consiste no fato de que você me ama,
O meu amor consiste no fato que eu te amo e eu não vou te trair, Judas. É muito tapa na cara numa noite só para aquele homem. A base do amor é o próprio Deus. A base do amor é o próprio Deus. Qualquer expressão sincera de amor é uma expressão de Deus. Porque eu não sei se você reparou, não sei se você ainda está olhando para o texto não diz nisto consiste o amor de Deus. O texto diz nisto consiste o amor. Qualquer expressão de amor sincera, justa, honesta, é uma expressão do amor de Deus. O amor de Deus está plantado no coração de cada ser humano, porque nós temos e trazemos imagem e semelhança dele, e ele é amor. Meu filho de 2 aninhos, eu tenho um de 6, o Rafa, e um de 2, o João. Numa escada parecida com essa, só que com 1 degrau a mais, 3 degraus, há 2 ou 3 semanas atrás. A gente estava num ensaio de um evento, e eu vi o meu filho descer as 3 escadas. Eu vi ele chegar na escada, e eu falei, João, vai devagar para você não se machucar. E o João desceu, devagarzinho. Quando ele voltou, eu não vi o João voltar. Me culpo por isso até hoje. O João tropeçou, ele estava com o carrinho na mão, ele não teve a mão para se proteger, porque a reação do João foi proteger o carrinho. O João bateu a testa na quina da escada, o João rachou a testa. O João, quando eu peguei ele no meu colo, eu não vi o rosto do meu filho, eu via sangue. Eu não sabia nem onde era o corte, de tanto sangue. A gente se desesperou, eu e minha esposa. A gente foi levar para lavar o rosto dele numa pia, e quando a gente estava chegando na pia, que jogou a primeira água, uma das pessoas que estavam conosco falou, corre para o hospital, o corte está fundo. Só que tem um negócio plantado no coração de pai e mãe, que é a expressão de Deus, que é amor. E amor fez com que a gente entrasse no carro da forma mais rápida possível, porque ali tem um negócio dentro de mim que me move, que fala assim, eu não vou perder meu filho. Eu não vou deixar que isso estrague o futuro dele. Ele só tem 2 anos, ele tem uma vida inteira pela frente, e aí faz um pai e uma mãe entrar no carro, desesperadamente, e correr para um hospital. Se não houvesse isso que se chama amor, mesmo baseado, talvez o que você pense tem algo atrás do amor, que é a urgência, né? Só que o que move aqui é o amor. O amor faz com que a gente não pense muito. Eu entrei no carro sem documento, sem nenhuma das carteiras de carteirinha de plano de saúde, sem dinheiro. A minha esposa entrou atrás, sem cinto de segurança. O meu filho mais velho, a gente confiou que os que estavam conosco cuidaria dele, porque não dava tempo de cuidar dos 2. A gente tinha que tomar uma decisão, e a gente foi. No caminho, numa das avenidas principais de Campinas, eu confesso para vocês que eu não estava acima do limite de velocidade. Não estava. Eu estava dentro do limite. Só que assim, isso era 11h30 da noite. Um carro literalmente jogou o carro dele em cima do meu. Eu não sei se ele não me viu, se eu estava no ponto cego dele, se por ser um horário, Campinas é uma cidade que tem muitas baladas, muitas festas noturnas, eu não sei se ele já estava bêbado, eu não sei, eu só sei que ele, não foi que ele me fechou, ele jogou o carro em cima de mim. E no que ele jogou o carro em cima de mim, a minha sensação foi frear e puxar um pouquinho para não bater nele. Só que nesse movimento, 60 por hora, 65 por hora, eu perdi o controle das 4 rodas. Depois, conversando com a minha esposa, eu e ela tivemos a mesma sensação, capotou. E o João e a Paula
morreram. Na minha cabeça a cena toda passou, porque eu estava de cinto, os dois não. Eu posso estar exagerando, mas para mim a sensação é assim, uma mão voltou o carro no chão assim, ó, fez assim, tipo um carrinho de flexão. Botou o carro no chão e as 4 rodas voltaram para o meu controle em 2 segundos. A gente amou o João, e Deus amou o João e a gente. Porque Ele nos ama. É bem verdade que se tivesse acontecido uma tragédia, não dá para culpar Deus. A gente não pôs o cinto. A gente na correria esqueceu de pôr o cinto. Não dá para culpar Deus. Só que só a graça e a misericórdia de Deus livra a gente de acidentes, perigos, dificuldades, das quais, de forma justa, nós teríamos que passar por elas. Porque o tipo de amor que Deus demonstra para nós não é o tipo de amor que nós demonstramos para as pessoas. Deus nos ama incondicionalmente. E o texto termina: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se nós não somos base do amor, se Deus é a base perfeita do amor, aí aqui nesse finalzinho, Ele vai dizer para a gente no que consiste o amor, na sua essência, para a gente fechar aqui. Ele diz assim: Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor consiste, rapidamente, em 3 coisas, aqui nessa frase final do texto: envio, doação e substituição. Ele nos amou e enviou. Amor significa ir. Agora, se você se perdeu um pouco no meio da mensagem, se você achou que eu divaguei um pouco em alguma das minhas filosofias aqui, agora eu queria te chamar a tua atenção de novo. Amor, irmãos que me ouvem, amor significa ir, não estar, ir. Amor é movimento, amor move o mundo. O tipo de amor que move o mundo deveria ser e é o amor de Deus. O tipo de amor que move a igreja tem que ser esse tipo de amor de Deus, um amor que se deixa ser enviado, um amor que aceita o envio, e Jesus aceitou o envio. No plano eterno de Deus, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, já estava estabelecido que o Filho de Deus, o unigênito do Pai, seria enviado, porque Deus é amor. Porque no plano de Deus já constava o envio, não é plano B. Não foi uma falha no processo, o erro de Adão e Eva. O erro de Adão e Eva já estava no contexto do plano maior de Deus e já estava decidido o envio, porque Deus é amor, e amor significa ir. Que tipo de amor te move? O amor que te move deve ser um amor que faz com que você se levante todos os dias disposto a cumprir o papel de ser enviado para fazer a diferença nos ambientes dos quais você frequenta, dar o seu melhor, ser excelente no que faz, ser justo nas suas ações, respeitar as pessoas, demonstrar que você vive os valores do reino de Deus, porque você é enviado ao mundo, como Cristo foi enviado para nós. Ah, mas é Jesus, Júnior. Não, não é só Jesus, porque em João 20 ele diz assim: do mesmo modo que o Pai me enviou, eu vos envio. E aí o texto diz: Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, uma palavra não muito comum para nós. Propiciação significa, de alguma forma, ocupar o lugar, cobrir, ocupar o lugar, substituir. Jesus Cristo
Ele não é só enviado. E aí é uma hora que a gente para num ponto que não deveria parar quando a gente pensa em Jesus. Jesus, ele não veio só para ensinar coisas boas, e o mundo geralmente para aí. Jesus não foi só um grande mestre. Jesus não foi simplesmente um cara de boas parábolas e boas frases. Jesus não foi somente uma pessoa que viveu da forma como todos deveriam viver. Jesus não é só aquele que cumpre a lei de Deus como nenhum consegue. Jesus não é simplesmente o segundo Adão, aquele Adão, a nova criação. E olha que nada disso é simples. Tudo isso é muito pesado. Tudo isso é muito, muito grande. O plano de Deus ele é incrível, porque além de tudo isso, para que o plano chegue à sua conclusão, ele precisa tomar o nosso lugar diante da justiça de Deus. Jesus ocupa o nosso lugar diante da justiça de Deus, porque nós estávamos condenados pelos nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos delitos, e nós não temos mais acesso a Deus, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Nós estávamos destituídos da possibilidade da árvore da vida, da presença de Deus, do andar com Deus, porque nós, diante de Deus, com as nossas justiças, diz Isaías, nós somos trapos imundos. Jesus Cristo é substituto e se coloca diante da humanidade de Deus, e sobre si recai todo o pecado da humanidade, no tempo e no espaço, o meu e o seu, tudo recai sobre Jesus. Ele é maldito no madeiro, ele é aquele que sobre ele recai todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele ocupa o lugar que era nosso, e morre a morte que é nossa, nos substitui, gratuitamente, é presente. Amor consiste em ser enviado, em substituir e em doar. O que te move? O que faz com que você acorde todas as manhãs? Quais são as crises que você tem com o mundo e com a igreja? Talvez elas existem porque você está sendo movido pelas coisas erradas, movido por principados e potestades. E eu quero te convidar nessa manhã a ser movido pelo tipo de amor que fez com que Deus movesse o universo na direção do seu plano salvador. Nesse sentido, a gente não pode só dizer, como já disse, mas isso foi Jesus, e eu concordo, insuperável, Deus soberano acima de todas as coisas, ninguém há de ocupar o lugar dele, porque céus e terra, tudo está debaixo dele, e toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono das chaves, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há comparação humana com Jesus Cristo. Só que eu preciso te dizer, se o texto foi lido aqui no início do culto, do João 4, o texto vai caminhar, vai dizer desse amor de Deus, e ele vai finalizar com o verso que diz assim: portanto, meus amados irmãos, a gente precisa amar o outro, amar o próximo, amar as outras pessoas, porque a gente demonstra o amor de Deus quando a gente ama as pessoas. Portanto, eu quero te convidar a ser movido no mundo pela capacidade de ser enviado, de se colocar no lugar dos outros, substituindo, se coloque no lugar do outro, use o óculos do outro, vista o sapato do outro. Não para ficar nessa posição, porque Jesus não ficou na posição do pecado. Se doe mais. Vamos nos doar mais, vamos nos colocar mais no lugar do outro, e vamos aceitar a proposta de que cada dia que a gente sai de casa, cada pessoa que a gente fala, cada coisa que a gente faz, é uma possibilidade. Eu sou um enviado no mundo para fazer a diferença.
Que Deus te dê esse tipo de amor, que Deus te dê essa capacidade de amar como Cristo ama, porque nisto consiste o amor geral, esse é o verdadeiro amor, e é nisto que esse amor consiste, e eu e você, por meio de João, nós somos chamados a apresentar ao mundo esse tipo de amor, não o que nós somos capazes de dar. É difícil? Muito. Eu consigo? Não. Se alguém consegue, levante a mão. Não, não precisa. É só assim. Esse é o nosso ideal, esse é o nosso alvo, essa é a nossa busca. Ser enviado, substituir e doar. Como igreja e como pessoa. Isso deve mover a gente. Porque se isso move a gente, diante das crises financeiras, diante das crises de doença, diante das nossas dificuldades com a nossa esposa ou o nosso esposo, diante das traições que a gente possa enfrentar na vida, diante das maiores dores que o mundo pode se apresentar para nós, e são muitas, diante de um filho que quebra a cabeça, bate, toma 7 pontos, e você gostaria de estar no lugar dele, e olhar para o meu filhinho hoje e ver que ele tem uma marca, parece um Harry Potter agora, o coitado. Espero que suma com o tempo. O detalhe é o seguinte: essas coisas não podem fazer com que eu não levante de manhã, porque essas coisas não me movem, essas coisas não podem me mover. Aqueles que, como disse no começo, já não têm forças para se levantar da cama, porque não tem nada que o mova, se mova pelo amor que vale a pena, aceite que você foi enviado e que esse envio vai trazer muitas dores no meio do processo, ocupe o lugar dos outros, vista o óculos do outro e se doe mais. Você vai ver como isso vai fazer diferença para você, porque quando você vive esse tipo de amor, você encontra significado na vida, você encontra razão para viver, você encontra razão para se mover, vale a pena, não importa quantas outras coisas estejam difíceis, porque elas são temporárias, elas são pequenas, elas podem ser principados e potestades, mas o texto diz que Cristo cravou na cruz principados e potestades, e tudo está sob o domínio dele, então vale a pena viver nesse negócio do amor. Que Deus te ajude. Que Deus me ajude e que a gente consiga rever os nossos conceitos e pensar nos ídolos fontes que movem a mim e a você, e sermos movidos, não por ídolos, mas pelo amor, que toma o lugar do outro para a glória de Deus. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu glorifico o Teu nome. Tu és Deus acima de tudo e todos. A Tua palavra foi pregada, o Teu Evangelho foi exposto. Que o Teu Espírito Santo traga a cada um de nós convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Que Teu Espírito Santo nos mostre agora em cada coração aquilo que tem movido a gente, sexo, poder, dinheiro, intelectualidade, tantas outras coisas que movem a gente todos os dias, que consomem o nosso pensamento, que nos trazem dor, que nos trazem a vontade de fazer de um jeito ou de outro, que faz com que a gente passe por cima de pessoas, que faça com que a gente ganhe inimigos. Senhor Jesus, ajuda a gente a entender um pouquinho mais hoje do tipo de amor que é o verdadeiro amor, a essência do amor, que a gente se aproxime mais desse Deus que é amor e possa refletir isso como igreja e como pessoa para a glória do Teu nome. Abençoa os Teus filhos, dos mais novos aos mais velhos, dos mais maduros na fé aos que estão se achegando na fé. Que a gente possa se ver livre dos ídolos que nos movem e sejamos movidos pelo Teu Evangelho para cumprir a Tua missão, e que um dia a gente possa se encontrar contigo e realmente perceber que o sofrimento do tempo presente valeu, porque a gente viveu por coisas maiores, invisíveis, celestiais. Para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja, oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Senhor.